Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Os investidores estrangeiros acreditam que Portugal vai melhorar as condições de investimento nos próximos anos. As conclusões são de um estudo da Ernst Young. É a 7ª edição do estudo da Ernst Young sobre a atratividade portuguesa em 2012 para captar investimento direto estrangeiro. Desta vez, os 201 empresários inquiridos estão mais otimistas do que no ano anterior. 57% dos investidores atuais e potenciais em Portugal consideram que as condições de atratividade do país vão melhorar entre 2013 e 2015. Este otimismo resulta da confiança demonstrada no programa de ajustamento. Existe uma enorme compreensão pelas medidas de consolidação orçamental que são tomadas. E existe mesmo a leitura que são positivas e contribuem, se quiser, para a percepção que se tem do país. Este é um primeiro ponto. Segundo ponto, não é aqui que está a aposta-chave no futuro do país, não é na consolidação orçamental. É onde, no conjunto das reformas estruturais que já foram feitas, sobretudo, e este survey foi feito no início deste ano, sobretudo na área laboral. Mais de 75% dos investidores que participaram no estudo acreditam mesmo que Portugal vai ultrapassar a crise financeira e económica. A confiança dos empresários estrangeiros indica que 55% têm a certeza que vai manter as atividades em Portugal. Mas este otimismo torna-se mais modesto quando o assunto são novos investimentos. Dos 201 entrevistados, apenas 29% admitiu ter planos de expansão ou de instalação em Portugal. O partner da Ernst Young explica porquê. Há dois aspectos importantes para investimento. Primeiro é a imagem que o país projeta. E o segundo é a confiança que nós podemos dar. Mesmo quando nós temos condições benéficas, ninguém acredita em nós. Porquê? Porque não tem certeza se elas vão manter. Vou-lhe dar um exemplo. Os não residentes habituais em Portugal, portanto, os estrangeiros que passam pouco tempo em Portugal, podem beneficiar de uma taxa de IRS de 20%. Pois ninguém beneficia disso. Porquê? É favorável, Portugal tem excelentes condições para se habitar por cá. Porquê? Porque ninguém sabe até quando é que este regime se vai manter. Do lado positivo, 43 investidores ouvidos pela consultora admitem que o interesse em Portugal está relacionado com o acesso facilitado a mercados emergentes. Mas há mais fatores. Temos qualidade nos serviços, nos engenheiros, nos economistas, nos advogados. Temos qualidade na indústria, nos trabalhadores. Só por causa disto é que nós estamos a conseguir singar, porque de facto temos qualidade e porque respeitamos prazos e porque temos acesso a mercados que estão a crescer. E isto é claramente neste tripé que vai assentar a nossa vantagem competitiva. Do lado negativo, a alta fiscalidade lidera a tabela das respostas dos investidores. Os empresários estrangeiros apelaram ainda para o desenvolvimento da educação e das competências, ao apoio às pequenas e médias empresas e à indústria de elevada tecnologia e inovação. Eu também análise no Conselho Consultivo de hoje pelos comentadores do ETV Hélder Oliveira, João Coutinho de Figueiredo e Jorge Ribeirinho Machado. Agradeço a todos a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Jorge Ribeirinho Machado. O estudo diz que Portugal vai ficar mais atrativo a médio prazo, depois das reformas darem frutos, mas a minha pergunta é como tornar Portugal mais atrativo ao investimento estrangeiro no curto prazo? Bom dia. Assim, de facto, nós neste momento o que precisamos é de empresas que se instalem em Portugal e que criem emprego. E eu penso que esse é o primeiro aspecto. E por isso, essencialmente, aquilo que me parece é que nós temos possibilidades de trazer para Portugal algumas das empresas que estão a sair do offshoring para o nearshoring. Por exemplo, ontem eu ouvi falar de uma empresa que faz software e que estava a trazer a sua produção, digamos assim, de software da Índia e da Ásia para Portugal. E eu penso que esse tipo de empresas que podem investir em Portugal são interessantes e podem fazê-lo já, porque nós já temos cá em Portugal pessoas com capacidade para responder a esse tipo de necessidades. Hélder Oliveira, o estudo diz também que é necessária a redução do IRC e a estabilização do sistema financeiro. Claro que uma das questões que se põe quando se trata de atrair investimento estrangeiro, ou até de fazer com que o investimento nacional se desenvolva, os problemas de incentivos fiscais são decisivos, não é? Mas para além dos incentivos fiscais, há outras condições que é normal serem citados, não é?
Uma das questões é a própria estabilidade do sistema fiscal. Um dos problemas mais complexos que nós temos em Portugal é a instabilidade do sistema fiscal. Portanto, de ano para ano há modificações extremamente complicadas e o próprio sistema em si é complexo. Por outro lado, há uma questão, para além do sistema financeiro, que é evidente que tem que ser estabilizado, e há, digamos, indícios que tudo isso está a ter progressos significativos, mas há de facto um elemento que é muito citado, eu não sei se o estudo cita isso porque eu não tive a oportunidade ainda de ver o estudo, que é a previsibilidade do sistema judicial. É um dos problemas mais complexos que nós temos que defrontar sistematicamente no país. Quer para os investidores nacionais, mas particularmente para os investidores internacionais, que quando olham para a panóplia de países que têm à sua disposição para decidir onde vão investir, com incentivos cada vez mais significativos nos países, porque há uma competitividade fiscal na Europa, por exemplo, mas uma grande competitividade fiscal no mundo, olha de facto para o problema da justiça com grandes preocupações. E isso deve nos preocupar em particular. É evidente que todos nós esperamos, cada vez que há um novo governo, que esse problema possa vir a ser resolvido. Infelizmente não tem sido. É uma das questões que nós temos que olhar com grande rigor e com grande determinação no sentido de resolver esse problema. Não só para os cidadãos em geral, mas para as empresas em particular. É curioso que diga isso num dia em que decorre a abertura do ano judicial. Que desafios se colocam à justiça portuguesa? Como estou a dizer, o que interessa é que eu não sou também especialista em direito e na justiça, mas é preciso que a justiça seja previsível, seja rápida, não é? Muito rápida, e esse tem sido um dos problemas principais que o país tem defrontado. Eu devo dizer o seguinte, eu tenho contatado com sistemas judiciais de outros países, com circunstâncias muito particulares, e até aplico muito um dito que costumo dizer com grande frequência: quanto mais conheço os outros, mais gosto de nós. Eu também verifico que em países que nós pensamos em que a justiça se desenvolve com grande rapidez, os Estados Unidos, por exemplo, já tive numa empresa há muitos em que erros, estive ligado. Mais do que erros, há realmente uma dificuldade em chegar a decisões. E o normal nesses países é chegar a consensos. Não é? Ou a decisões precipitadas. Enquanto que há realmente aqui em Portugal uma grande judicialização dos conflitos, nesses países há formas de chegar a consensos no sentido de resolver os problemas. Já queria aprofundar essa questão. Dos tribunais arbitrais e das ideias arbitrais, que são muito importantes. Mais à frente gostaria de aprofundar essa questão do regime fiscal em Portugal, mas para já, João Coutinho de Figueiredo, o estudo diz também que entre as medidas mais aplaudidas pelos investidores estão os cortes nos subsídios de desemprego e nas indenizações por despedimento. Estas medidas chegam para já para atrair investidores estrangeiros a Portugal? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o que disse o Hélder Oliveira. Também não li o estudo e, portanto, estou a fazer aqui uma coisa que não é muito do meu agrado, que é comentar... Mas eu vou citando aqui algumas conclusões. Saber. E agradeço, Sandra, porque isso enquadra um bocadinho as perguntas e, eventualmente, até as respostas. E acho desagradável que sejam exatamente os temas do custo do fator trabalho que venham citados como sendo uma grande fonte de agrado ou de atratividade da economia portuguesa, porque esse não é, de facto, o sentido para onde queremos caminhar. Infelizmente, pode ser que seja no curto prazo uma das poucas coisas que tínhamos para oferecer em termos de vantagem comparativa com outros mercados e países que competem connosco na atração de investimento estrangeiro. Mas não é agradável. Quer dizer que, chegado a este ponto, 35 anos depois da Revolução, com o trajeto que nós temos enquanto sociedade democrática e termos ainda a competir na base dos custos salariais e do fator trabalho, é de facto desagradável. Mas também é um sinal do beco em que nos enfiamos, todos. Quer dizer, isso acho que quem se queira pôr fora da responsabilidade desta situação, acho que não está a fazer uma autocrítica suficientemente profunda. Agora, o mercado, chamemos-lhe assim, do investimento direto estrangeiro, do dinheiro que há para aplicar em investimentos em países que não são dos países de residência dos investidores, é um mercado extremamente competitivo. E não é um mercado que se possa manobrar ou manipular por variáveis que não sejam muito concretas. O investidor, quando decide colocar montantes que são tipicamente significativos num país, olha com muita clareza. E a verdade, se quisermos ser objetivos, é que Portugal não tem, do ponto de vista estrutural,
vantagens comparativas óbvias. Não é um país com uma localização, para a maior parte dos mercados importantes, central, pelo contrário, é periférica, não tem recursos naturais. Tem, de alguns anos para cá, uma mão de obra mais qualificada e pessoas com um maior nível de educação. Deixa-me fazer aqui um parênteses, que não podia deixar de citar isto hoje. Fiquei muito agradado, embora tenha tenha que fazer uma declaração de interesses, muito agradado com a entrada do Lisbon MBA no ranking do Financial Times, porque acho que é o género de sinal que nos permite pôr no mapa de determinado tipo de imagem, não é? Portanto, somos capazes de criar coisas com qualidade internacional reconhecida. Mas, voltando ao tema, portanto, não temos, de facto, essa qualificação de uma forma geral, embora tenha havido alguns progressos, e, portanto, estamos a oferecer o quê, basicamente? Estamos a oferecer uma localização de um país que tem visto o seu mercado doméstico contrair-se significativamente, portanto, não vêm empresas para cá, certamente, para vender para portugueses e para o mercado doméstico português, que tem estado em contração nos últimos 3 anos consecutivamente, já vai numa contração acumulada superior a 10%, e estima-se que em 2013 continue, e, portanto, vem, sobretudo, para exportar. Portanto, há exemplos excelentes de investimento direto estrangeiro, destinado, sobretudo, à exportação, e eu penso que esse vai continuar a ser o mote. Os contactos que eu tenho tido, para outros motivos, com o ICEP, sei que é um trabalho muito profundo a ser feito, espero venha a produzir frutos concretos, visíveis e até sonantes, que possam eles próprios servir de atrativo e de chamariz a outros investidores que queiram aproveitar as mesmas condições. Agora, custa-me que isso seja sempre feito tentando vender Portugal como um país de mão de obra barata, porque não é esse o caminho. Jorge, apesar do otimismo entre grande parte dos investidores, a incerteza continua a afastar muitos deles. Exatamente. Não há dúvida nenhuma, porque nós, como dizia o João, nós estamos a competir a nível global, ou pelo menos muitas vezes a nível europeu, mas a nível global. E nós não sabemos o que é que vai acontecer, não só em Portugal, mas também não sabemos o que é que vai acontecer na Europa. E, portanto, toda esta... há uma incerteza que se junta em Portugal, há incerteza que se junta a nível europeu. De facto, é esse problema. No entanto, eu penso que há um ponto aqui que é importante, que é aqueles investidores que nos interessa atrair são aqueles que querem estar no longo prazo e, portanto, cujo peso da incerteza do curto prazo não é assim tão relevante. Nós precisamos de empresas que se instalem em Portugal e que queiram cá ficar. Eu confesso que não gosto muito dos oportunistas, digamos assim, que vêm, recebem os incentivos todos que os governos têm. Com a tenda do beduíno. Sim, exatamente, de certa forma. Não é? E depois se vão embora à procura de outro sítio. Penso que esse é típico tipo de empresas ou de empresários ou de negócios que não nos interessam. Exemplos típicos que me parece que são interessantes. Tudo aquilo que tem a ver com o mar. Neste momento nós estamos a começar, não é só a onda da Nazaré, mas estamos a começar a cavalgar uma onda relacionada com a exploração do mar, que é muito interessante, além da própria expansão da plataforma portuguesa e a exploração do fundo do mar, etc. Todos esses negócios são interessantes e são de longo prazo. Portanto, é uma típica área que valeria a pena esforçar-nos por captar investimento para Portugal. Quanto a potenciais investidores, o estudo revela que apenas 29% dos empresários sondados no estudo pondera investir em Portugal contra 31% contra os 31% de 2011. Eu estava aqui a olhar para um gráfico que por acaso encontrei e que se refere ao período de antes de 74, não é? E sobre essa matéria faz-me sempre lembrar o João Pinto, que dizia que prognósticos só no fim do jogo, não é? E é aqui óbvio neste gráfico que em 74 é o ano em que em Portugal se investiu mais do ponto de vista do investimento externo. Portanto, o que acontecia era que nessa altura os grandes investidores internacionais estavam focados num mercado que era extremamente atrativo, designadamente por causa da mão de obra, mas não apenas por ser uma mão de obra barata, é porque ser uma mão de obra muito flexível, que é isso que nós temos que chamar a atenção sistematicamente. Eu conheço 2 casos de investimento em que, de facto, a flexibilidade da mão de obra foi o elemento decisivo para que os investidores internacionais, designadamente os investidores japoneses, no caso das cabelagens nos anos 80, investiram em Portugal porque verificaram que em muito menos tempo
do que os trabalhadores japoneses. Os trabalhadores portugueses adaptavam-se a novas tecnologias e eram muito mais eficazes nesse sentido. Portanto, é preciso ter em atenção isso. Não é só o custo da mão de obra, mas particularmente a grande capacidade de adaptação a novas circunstâncias que a nossa mão de obra é capaz de ter. João, como dar ânimo à economia doméstica? Pois, eu não trouxe a minha bola de cristal hoje, mas uma coisa tenho a certeza. Este tipo de dificuldades e de imagem genérica ou falta de atratividade que o estudo da Ernst & Young também faz eco, demoram muito tempo a criar e demoram muito tempo a alterar. E, portanto, serão, sobretudo, os exemplos bons de investimento direto estrangeiro que funcionam e que satisfaçam esses investidores que, paulatinamente, vão fazendo o seu caminho. Portanto, a animação da economia interna vai ter, certamente, um caminho longo a fazer e vai se basear em algumas variáveis que não podemos perder de vista. A primeira, e infelizmente vamos ter que voltar a falar nisto, é realmente pôr as contas públicas em ordem. Porque isso estabelece uma base de confiança dos mercados, não tanto de investimento económico direto estrangeiro, mas de investimento financeiro, que sustentam todo o sistema. Não só o sistema financeiro em si, mas, por exemplo, o funcionamento das bolsas, que são cruciais para que as coisas possam ter sustentabilidade. Primeira tarefa é essa. Logo aí estamos a ver que não é uma coisa para amanhã. Depois, a reanimação do mercado interno, em relação às quais tem havido boas notícias, porque uma certa retirada de pressão dos problemas financeiros e do timing dos problemas financeiros, que já levou ao pedido de adiamento das maturidades do reembolso dos empréstimos da Troika, que já nos levou a conseguir emitir dívida que vence para lá do período de intervenção, que vai retirar alguma pressão, pode libertar de facto capacidade financeira e capacidade de endividamento na economia como um todo para favorecer os investimentos internos e das empresas que já cá estão. Portanto, libertar os bancos para desempenharem a sua função creditícia. E depois há também operações específicas e realidades específicas que estão a ajudar essa desalavancagem. Não falo especificamente das privatizações que trazem investimento estrangeiro e dinheiro que desalavancam também a nossa economia, mas o comportamento das exportações, embora menos pujante do que já foi em semestres anteriores, continua a ser um contribuinte positivo. E há coisas que estão a ser feitas. Esta semana, por exemplo, são pequenas coisas, mas que acabam por contribuir. Este esquema que está a tentar ser instituído de promover a venda de ativos imobiliários a não residentes também contribui para que um conjunto de ativos em que a economia já investiu e que estão não reprodutivos possam passar a estar reprodutivos no sentido de captar fundos do exterior para Portugal. E isso contribui para a desalavancagem da economia. Traz dinheiro aos proprietários das casas que os conseguem colocar, esses provavelmente têm dívidas que conseguem repagar aos bancos e os bancos libertam capacidade creditícia para outros projetos que possam estar a começar e que tenham maior potencial de retorno do que estes que evidentemente estavam parados. Portanto, é este processo lento, gradual, um pouco por contágio, que vai fazer com que a nossa economia reanime. Não é um processo rápido. Poderá o Estado catalisar alguma coisa? Pode. Estas ideias do Banco de Fomento, dos investimentos mais apoiados no âmbito do novo quadro plurianual de apoio da União Europeia, poderão ajudar? Podem. Mas os impactos não vão ser sentidos a curto prazo e o nosso mercado interno vai continuar a ser relativamente anémico e, portanto, vamos depender das empresas que consigam crescer exportando, sobretudo. Jorge, o que é que o Governo deveria ou poderia acelerar em termos de apoio à economia? Vamos lá ver. Eu penso que a ideia de diminuição ou de ter uma taxa de IRC de 10% para as empresas que investam mais de 3 milhões de euros é uma boa ideia. Não sei se é possível fazê-la numa perspectiva europeia, mas penso que é uma boa ideia. Aquela iniciativa da reindustrialização é uma boa iniciativa. Porquê? Porque a indústria é a forma, digamos assim, é o setor onde é mais fácil criar muito emprego e, portanto, é bom. E, além disso, ficamos menos dependentes do estrangeiro. Mas, de qualquer forma, essencialmente, eu penso que aqui o ponto fundamental, rapidamente, tem de ser aumentar o emprego. Porque nós temos uma diminuição do poder de compra, há uma diminuição do dinheiro que o Estado pôs a circular na economia, porque está a retrair. É lógico que assim seja, diminuir, para poder diminuir o déficit e o orçamento de Estado, no fundo. E, portanto,
todas essas medidas são importantes para fazer com que rapidamente se possa pôr mais negócio a funcionar em Portugal. Se vão conseguir ou não fazê-lo, sinceramente, não sei. A ideia do IRC, da diminuição da taxa de imposto, penso que era interessante e importante que fosse posta rapidamente em prática. Não sei se é possível fazê-lo. Hélder, é preciso aumentar as prestações e reanimar o tecido empresarial português? Claro, são coisas óbvias e apenas o grande problema é saber como é que isso vai ter lugar, não é? De facto, nós estamos numa economia globalizada. Essa é a grande questão que se põe a cada momento. Quer a nível, digamos, a Europa compete com outros blocos económicos, onde se vão cada vez instalando empresas com maior exigência tecnológica. Portanto, nós estamos a ser objeto não só da competição, por exemplo, a partir da Ásia, nos setores tradicionais, mas cada vez mais em setores tecnologicamente muito evoluídos. Portanto, a Europa, ela própria, está a ser objeto dessa competição e está a ter elas dificuldades muito significativas, de tal modo que, tendo aberto o seu mercado à concorrência internacional, por vezes de uma maneira pouco cuidada, digamos assim, ela própria neste momento tem a necessidade de repensar a sua política industrial. E não é por acaso que os ministros da Economia a nível europeu pensam nesse processo. Aliás, o nosso ministro da Economia é tido como um dos principais protagonistas nessa necessidade de repensar o problema da reindustrialização da Europa. Simplesmente nós cometemos erros históricos, porventura, ao deixar que outros países competissem, porventura por interesses próprios instalados na própria Europa e nos Estados Unidos, não é? Cometemos esses erros e agora é difícil recuperar nesse processo. Portanto, Portugal tem que, por um lado, intervir num processo global ou num processo europeu de reconquistar alguma competitividade e, simultaneamente, lançar as bases, através de reformas que estão em curso, para que a nossa economia seja competitiva e seja atrativa para investimentos internacionais. Não nos esqueçamos que é possível negociar vantagens significativas, como negociámos no passado, apesar de estarmos integrados na União Europeia. Há pouco o Hélder falava do regime fiscal e há fiscalistas e economistas que dizem que Portugal tem de criar um regime fiscal mais adequado e mudar a mentalidade. Passa por aí também a solução para o problema, ou seja, para evitar que empresas portuguesas saiam de Portugal? Acho que é parte do problema. Eu nunca me esqueço do espanto que tive quando a primeira vez olhei para as estatísticas de investimento direto estrangeiro, aliás, de investimento direto português no estrangeiro, em que quase 3/4 dos montantes aplicados por Portugal no exterior eram nos Países Baixos, na Holanda. E, portanto, só isso mostra realmente não só o volume de capitais portugueses que sai por motivos que não têm a ver com realidade económica diretamente, mas também mostra a atratividade do regime fiscal, neste caso, daquele país. Eu queria deixar aqui duas notas, uma de esperança e outra de cautela. A de esperança é de que nós não estamos sozinhos, de facto, neste mercado de investimento direto e os outros países, as outras regiões do mundo, muitos deles também não têm razões propriamente muito boas para estarem otimistas relativamente à sua capacidade de atração de investimento. Mesmo aquelas zonas do mundo que hoje estão a maior crescimento e com maior pujança, poderão não estar por décadas indefinidas, nunca estarão. Enfim, isto são ciclos. Portanto, já se diz, por exemplo, que na América Latina, a seguir ao boom que vem dos grandes eventos internacionais que vão ter lugar, nomeadamente no Brasil, as coisas poderão não voltar a ser tão atrativas como são hoje. Portanto, há questões de competitividade relativa que o tempo se encarregará de ir alterando, não é? Aqui há 20 ou 30 anos atrás, o Japão era um grande atrator de investimento estrangeiro e há praticamente 2 décadas que entrou em estagnação. Portanto, estas coisas devem ser levadas e vistas numa ótica dinâmica e Portugal poderá, numa ótica dinâmica, estar bastante melhor do que parece nesta ótica estática, sentados aqui em 2013. A segunda nota de cautela é de que esta área da atração de investimento, e eu diria que o estrangeiro, tanto quanto o português, é muito sensível à estabilidade política e ao consenso político sobre o papel do investimento na economia. Não pode haver dúvidas na cabeça de ninguém de que alguém que investe muito dinheiro em Portugal não vai ter esse investimento respeitado e visto como uma coisa à partida boa, desde que se cinja às regras e que respeite, obviamente,
a lei em vigor. Mas é muito importante que, nomeadamente na oposição hoje em dia mais à esquerda, haja um sinal claro que há respeito e vontade a atrair este tipo de capitais. Ficamos com essas notas. Muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.